sejam bem-vindos a mais um podcast. Nosso podcast semanal, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Hoje já quero começar falando que o Dr. Danilo não estará presente. O Dr. Danilo teve um problema de saúde, já tá bem, já tá em casa. Então, ó, um grande abraço, doutor. Você deve estar assistindo a gente aí. Grande abraço. Semana que vem, com certeza, ele tá aqui conosco. Hoje a gente vai ter uma entrevista bem legal. Vamos falar sobre mercados autônomos e um pouco de todo o funcionamento, entendeu? A parte de pagamento com a maior empresa do segmento. Eu tô aqui hoje com uma pessoa muito importante, na verdade o CEO da empresa. Vou começar falando com ele. Eu queria ser boa noite, Leandro, CEO da empresa M-Labs. Boa noite, Peterson. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que está online aí para escutar a gente. Vamos trocar essa ideia aqui, bater um papo e espero que seja de grande valia para quem está assistindo a gente. Ó, quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que você teve que viajar para vir até aqui, entendeu? Veio prestigiar o podcast. Muito obrigado mesmo. Até ficou esperando um pouquinho mais, já até pedi desculpa para você. Muito obrigado mesmo. Acho que o papo vai ser bem bacana. Então, ó, você que tem dúvidas sobre mini mercado, quer saber de mini mercado, como faz a implantação, como funciona pagamento, até parte de furto, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Você que é síndico, às vezes tem um mini mercado lá no seu condomínio que não te atende, o programa não é bacana, fala, poxa, o programa não atende a gente tem muito problema de furto, que eu acabei de falar, segue a gente, vai vendo isso hoje que vai ser muito legal, a gente vai explicar bastante. Leandro, vou perguntar pra você, todo mundo eu começo sempre querendo saber da história, porque quando a gente fala de síndico, o síndico fala, poxa, eu era morador, eu tava lá na assembleia, levantei a mão, virei síndico. Agora é um pouco diferente, mas eu queria saber de você um pouco da sua história e como veio essa parte de mercados em condomínio. Perfeito. Cara, assim, acho que eu vou começar primeiro com a conexão com o empreendedorismo, né? Você teve lá no M-Lab Summit, então... Parabéns, grande evento. Você capturou ali um contexto talvez um pouco maior do que eu vou colocar um fragmento aqui, mas eu tive um problema de saúde e eu comecei a procurar ali um jeito de me conectar mais com o mundo, me conectar com as coisas e deixar um legado, né? E eu entendi que o empreendedorismo era a ação social mais forte que alguém poderia fazer, porque você acaba gerando oportunidade para que alguém, por meio do próprio esforço, consiga conquistar, né, o seu sucesso, conquistar as suas realizações. Então nisso eu cheguei no empreendedorismo e aí eu comecei a empreender com vending machine, com sistemas de pagamento para vending machine. E o mercado de condomínio ele veio bem por acaso, na verdade foi o momento ali do Covid, né? A empresa oferecia sistema de pagamento para vending machine principalmente, e as vending machines ficavam posicionadas dentro de escritórios, dentro de locais que tinham muita concentração de pessoas. Quando veio o Covid, todo mundo foi para casa. Então os escritórios ficaram vazios, né? Todo local que tinha grande concentração, que era um excelente ponto para vending machine, sumiu. Mas de repente apareceu um novo mercado, que é como todo mundo foi para casa, então vamos aonde o cliente está, né? E bem por acaso, um cliente nosso, grande amigo, que aí depois acabou se associando e virando um dos sócios da Maria Gasolina, que é uma rede de mini mercado em condomínios lá em Campinas, ele tinha inaugurado a primeira loja dele. Ele falou, Leandro, gostei desse conceito de micromarket, isso era dezembro de 2019. Vou inaugurar, mas eu não vou fazer igual todo mundo está fazendo em empresa, não. Vou fazer em condomínio residencial. Eu falei, pô, mas sei lá, né, o que vai acontecer? Dezembro de 2019. Aí veio fevereiro, aí já estava acontecendo um negócio na China e tal. Tava nesse começo, veio fevereiro, março, lockdown, todo mundo para casa. E aí acho que eu, como a grande maioria dos empresários, falou, cara, e agora? O que a gente faz? Né? E aí começou, né, o pessoal se movimentar e começar a procurar novos pontos e inaugurar em condomínios. Começaram algumas empresas a esquentar esse mercado de condomínios. E naquele momento acho que a gente tomou a decisão estratégica mais importante, que foi convergir toda a energia nossa para desenvolver um produto que fosse focado nesse mercado. Então a gente meio que esqueceu todo o resto. Eu brinco que a gente estava no local certo, na hora certa, com os recursos certos, porque a gente já tinha um sistema desenvolvido e tomou a decisão correta, né? Que foi pôr energia. E aí a gente surfou a onda. Naquele momento, assim, eu tinha um PDV em dezembro de 2019 em condomínio, hoje a gente está em 11 mil. Eu verifiquei isso aí, 11 mil. Acabou crescendo um pouquinho aí nesse tempo. Eu vi que isso aconteceu bastante, né? Eu sei que o grande boom foi realmente ali na pandemia, mas claro, isso só vem crescendo. A gente fala assim, não, isso é do futuro, não, é presente. Eu até imaginei que esse ano ia ser um pouco mais tranquilo,
entendeu? Os mini mercados em condomínio, eu falei, acho que vai dar uma estagnada, mas não. Eu vejo que pelo jeito vai crescer muito ainda no que vem. Você pensa da mesma forma? Com certeza, sim, porque eu acho que as empresas elas focaram muito em explorar. Tiveram momentos diferentes desse mercado, digamos assim, né? As empresas focaram muito em explorar o que era filé mignon do mercado, ou seja, os grandes centros, os grandes condomínios. Hoje já tem concorrência. Mas o mercado imobiliário ele continua crescendo, ou seja, todo momento tem lançamento, tem novos prédios, etc. E tem ainda locais que talvez não sejam um filé mignon, digamos assim, que é 600 unidades, 700 unidades, mas que com modelos de negócio ajustados para determinados tamanhos de condomínio ainda fazem mais sentido. Então ainda tem muito para explorar, tanto por causa de tamanho, de região e de novos lançamentos, né? Então a gente estima que hoje o mercado implantado não chegue a 20 mil. Né? Não chega a 20 mil condomínios implantados. Porque a gente tem 11 mil pontos de venda, mas o que a gente conta como pontos de venda são as maquininhas. Né? Tem condomínios que usam 2 maquininhas, por exemplo. Então, colocando assim, a gente teria talvez 11 mil locais de venda, sendo que a grande maioria é condomínio. Nem todos são condomínio. Então, condomínio, eu vou dar um número aqui, 6 mil, vamos dizer. Quantos condomínios tem no estado de São Paulo? Você que é especialista em condomínio. Passaram isso, acho que 40 mil, não foi? Acho que é uns 56 mil por aí. Tá com 56 então, mil. Cara, só no estado de São Paulo tem 56 mil. Eu tô falando de um mercado que se tiver 20 mil explorado é muito. E você tá falando ainda de atingir o Brasil todo, né? Exatamente. Então, isso lógico que São Paulo expandir. É o maior mercado, né? Mas se eu falo de Brasil todo, eu talvez esteja falando aí de 400 mil, eu vou colocar aqui 100 mil aplicáveis, né? Os que são aplicáveis 80, 100 mil, que podem ter o mercado porque tem um tamanho mínimo que comporta esse tipo de modelo de negócio. Eu falo muito, eu sou da região do ABC aqui, do ABC Paulista, então a gente acaba se concentrando no ABC e São Paulo. Então capital, sim, eu advogo bastante para capital, parte de Suzano, Mogi aqui realmente no ABC. Mas eu até expliquei para vocês. Esses dias eu fui palestrar também em Ribeirão Preto. Eu não sabia o tamanho, a quantidade de condomínios que tem lá. A hora que eu cheguei realmente me assustou, fiquei muito feliz até, e pelo evento. E aí você vê a quantidade de condomínios, a gente fala às vezes do interior, saindo daqui de São Paulo, mas já me passaram. Campinas é fantástico para isso, São José do Rio Preto. Então você consegue buscar bastante fora daqui. Hoje eu sei que a gente está muito concentrado aqui, eu falo até do meu escritório de advocacia, mas a gente sabe que realmente esse campo dá para crescer demais, né? E quando você fala de mercados em condomínio, a expansão então é maior ainda. Sim. E assim, hoje, eu não sei se você sabia disso, né? Mas também para compartilhar um pouco das nossas realizações, a gente tem operação também nos Estados Unidos, Colômbia, e devemos anunciar aí um novo país ainda esse ano. Que bacana. Cara, esse modelo de negócio mesmo. No Brasil ele é mais desenvolvido que em outros países, quando eu falo de condomínio residencial. Então, eu como empresa de tecnologia, ou se a gente fala de tamanho de mercado total, tem muita coisa para explorar ainda, não só no Brasil, né? Não só em São Paulo, mas assim, mundialmente, tem muita coisa ainda para fazer. Poxa, mas eu tenho muito trabalho ainda. Bem bacana. Pessoal, o pessoal tá aqui, tá entrando, ó, pode mandar pergunta aqui realmente pro Leandro, ele vai estar respondendo. Vou falar do Rogério aqui. O Rogério Delevates falou, ó, Maria Gasolina é top, no meu condomínio em Valinhos tem. Vale muito a pena. O pessoal mandando boa noite pra todo mundo. Evandro também, ó, Evandro de João, do Baratinho Mix. Tá lá, ó, Evandro, já conversa depois aqui com o pessoal lá, dando Labs pra realmente colocar nos baratinhos. A gente já falou bastante disso. Sim. Porque também o sistema é diferenciado. Eu queria saber uma coisa. Eu sei que os mercados vêm crescendo bastante. Então a gente tem esse crescimento muito grande. Você acabou de falar que, claro, 56 mil é muito condomínio, muito condomínio. A gente está falando, às vezes, a gente fala da população que vive em condomínios, né? Porque hoje ou você mora ou você trabalha. Tá quase assim. Sim. Tá quase assim dentro do nosso estado aqui mesmo. E eu queria saber o que você vê, entendeu? De dificuldades até para um crescimento. Assim, o mercado autônomo hoje, ele pode ter dificuldades com respeito a isso. Você enxerga alguma coisa dessa forma? O que eu acho que pode ser um erro estratégico na minha visão, que até faz, por exemplo, empresas como o Carrefour entrar e sair. Era nisso que eu ia chegar. É entender que o mercadinho de condomínio ele é uma versão menor de um supermercado. E não é isso. Não é isso, né? E não é, né? Vamos dizer assim.
Porque o que é e o que não é? A parte que é a preocupação com o mix de produto e um esquema de varejo. Isso de fato é. Você tem que se preocupar com abastecimento, com relacionamento com o cliente, com o mix de produto, etc. Mas ele é um business de logística. Então o grande segredo está em conseguir transportar uma manteiga de um centro de distribuição, que às vezes custa R$2, para um ponto de venda e achar o preço justo de venda. A gente estava comentando aqui de diferenciais competitivos, você comentou, puta, mas a gente consegue praticar um preço legal, né? Vou fazer algumas provocações. Para uma empresa ser saudável, imagina que ela paga R$2 na manteiga, o supermercado, né, ele é um business de margem apertada. Então o preço do supermercado, se eu paga 2 na manteiga, sei lá, vai ser R$2,30. Vou dar uma forçada de barra, R$2,20, R$2,40, né? Não é R$5. Né? Assim, ó, a linha que eu falei, o paga do CMV, né? Mas eu vou colocar todos os outros custos aí, Sim. Funcionário, aluguel, então. Quando eu faço o fechamento ali do supermercado, sobra pouca margem. Então, se eu incremento, por exemplo, às vezes 10% no preço de venda do produto, e ao invés de vender por R$2 eu vendo por R$2,20, muitas vezes eu estou dobrando ou triplicando a margem de lucratividade do produto. E aí, mesmo que eu vendo metade do produto, por aumentar 10% o preço, eu ganho mais dinheiro. Pô, mas peraí, como assim? É porque às vezes sobra 60 centavos por manteiga. Entendeu? Tipo assim, aumentei Sim. de R$2,20 para R$2,60, né? Então sobrou ali mais 40 centavos. Para que eu ganhe esses 40 centavos, se eu ganhava 20 centavos por manteiga, eu teria que vender mais 2 manteigas. Então, se eu vender uma, ao invés de vender 3, eu tenho o mesmo lucro. E às vezes você olha assim, nossa, mas eu diminui minha quantidade pela metade. Mas eu estou ganhando mais dinheiro. Então, não é tão óbvio fazer essas contas e para que você mantenha uma margem saudável no mercado. Então, é importante para o mercado de condomínio atingir um preço que justifique a logística, mas que o consumidor esteja disposto a pagar. É exatamente isso. Acho que esse talvez seria o maior problema. Exato. Não é? E aí, assim, fechando na questão do problema. Para mim é isso. É olhar isso como um problema logístico de precificação. Esse é um problema. E o furto. Não que o furto seja um problema por si só que impede o negócio, porque a gente está vendo que tem milhares de mercadinhos em condomínio. Mas se você não administrar ele, o furto ele é um custo. E aí, como é um negócio que tem margem sensível, se você não prestar atenção nesse custo, ele engole seu negócio. E às vezes tem coisas simples que você faz. Eu vou dar um exemplo. Teve um cliente, quando a gente começou o negócio, que ele tinha uma solução própria de sistema de pagamento no celular. E a empresa dele foi adquirida, enfim, não vou comentar o nome aqui, mas ele tinha uma taxa de furto de 15% a 16%. Ele só trocou o sistema dele pelo nosso, só trocou o sistema. Ele não pôs mais inteligência, ele não pôs câmera, ele não pôs internet, não fez nada. Ele só pôs o nosso sistema ao invés do dele. E aí caiu de 15 para 5. Por que aconteceu isso? Porque muitas pessoas tentavam pagar, por bug do sistema não conseguia, porque não tinha internet, era aplicativo, funcionava ali no estacionamento, na garagem e tal, e acabava esquecendo de pagar, esquecendo de propósito, esquecendo sem querer, não interessa. Mas você comia 10% da margem. Se eu tenho uma empresa que gera 20% de lucratividade, 23%, 25% de lucratividade, que é uma média desse mercado, 10% de furto na receita é metade da sua lucratividade. Afeta 50% no lucro que você tem. Então, olhar para o negócio e fazer essas contas e gerenciar esses custos, eu acho que são os grandes desafios. Que se os operadores conseguirem fechar bem isso, viabiliza aí, inclusive, menos unidades. Porque aí você pode ter um faturamento menor por mercado, que aí o faturamento menor por mercado você pode atingir não mais condomínios com 100 unidades, talvez com 50, com 30, com 20, não sei, se você resolver o problema logístico. Eu entendo que a logística também é o coração do mercado. Isso daí, se você não tem realmente uma logística eficaz, você vai ter toda hora aquele mercado ali desamparado, sem produtos. E o que você falou bastante, eu coloco hoje, por exemplo, a gente fala muito do baratinho porque até baratinho realmente é algo diferente. Ele leva preço para o mercado. Sim. Então, a gente sempre fala, Coca-Cola de 2 litros no baratinho custa R$ 9,99.
Você não vê nenhum mercado praticando isso. Realmente é um custo mais baixo para tentar ter uma venda maior. Então você vê isso. Mas infelizmente, isso aconteceu bastante durante esse ano, as pessoas vendendo os mercados. Falando, eu não consigo, realmente, pelo furto, pela margem. Hoje mesmo eu conversando com um amigo meu, que ele chegou, poxa, o Baratinho não quis entrar no meu condomínio lá, entrou uma franquia, faz 4 meses, o cara não aguenta mais. Ele falou que são 4 meses de prejuízo, aí ele já não consegue mais pôr produto dentro do mercado, e aí sim, você vê que está fadado ao insucesso. Infelizmente, a gente viu que foi algo que cresceu bastante, as pessoas acabaram se utilizando ou como uma segunda renda, fonte de renda, ou até a primeira. Então muita gente veio para ser a primeira. Só que essa falta de realmente expertise ali no negócio de mercados, isso acho que atrapalhou um pouco. Principalmente o que você está falando, logística. E dos furtos, eu vejo um grande problema hoje. Claro que a gente está ensinando o brasileiro. Isso é engraçado. Eu participo, às vezes, das inaugurações, e às vezes a pessoa chega e fala assim, mas e se alguém vir pegar e não pagar? A primeira pergunta que eu faço, eu falo, por que não vai pagar? Para a pessoa já saber, não pago, mas por que não vai pagar? Por que vai ser sem pagar? Por que tem que ter câmera? Daí você vai explicar, falar, tem câmera, tudo isso, mas deixar claro por que não vai pagar. Então tirar um pouco dessa cultura, às vezes, de falar do jeitinho, de tentar levar alguma coisa. Acho que isso é um grande problema, infelizmente. Sabe uma coisa curiosa? Não seja tendencioso agora pela pergunta, porque acho que pela pergunta você vai talvez matar a resposta, mas aonde você acha que tem mais furto, aqui ou nos Estados Unidos? Ou você espera que a cultura do brasileiro seja diferente da dos Estados Unidos em relação a furto, por exemplo? Não, então, eu não vejo isso. Eu não falaria que é o Brasil, não. Porque essa é uma coisa curiosa, assim. Eu sempre ouvia muito. Um dos meus principais desafios quando a gente começou, porque como empresa de tecnologia, o que eu fiz? Eu tinha um desafio. Eu tinha que vender sistema de pagamento para empresas que montassem mercadinho em condomínio. Só que precisava existir a empresa que montava o mercadinho em condomínio. Senão eu ia vender para quem? Então eu brincava que eu fazia 2 vendas. Tanto que muita parte do marketing da MLabs, a grande estratégia de marketing no começo, foi investir muito em fomentar o mercado de Honest Market, para que depois que fomentado o mercado, as pessoas reconhecessem a gente como autoridade e quisessem consumir os nossos produtos. Então incentivei muitas pessoas para ir para esse mercado, principalmente os players que estavam dentro de empresas. Existiam grandes empresas, né, que faziam vending machine e honest market dentro de empresas. E o principal medo deles era, mas vão roubar. Né, mas vão roubar. E é curioso que o mercado está começando nos Estados Unidos, é exatamente o mesmo medo. E tem furto, a mesma coisa, assim, é exatamente o mesmo comportamento. Mas o que a gente observa aqui no Brasil e fora do Brasil é a mesma coisa. Às vezes você tem um furto muito grande, mas não quer dizer, por exemplo, vamos dizer que você tem um furto de 10%. Não quer dizer que 10% das pessoas furtam, quer dizer que tem um furto de 10%. Às vezes é uma pessoa roubando muito. Às vezes é uma família. Às vezes é uma família. Hoje o meu amigo mesmo, o Rômulo, veio conversando comigo falando de uma família. Entendeu? Uma família. Infelizmente, o pai, a mãe e a filha. Então, ensinando a filha a fazer isso. E eu já vi, chega até a mim, entendeu? As filmagens, sempre pedem para o jurídico verificar. E infelizmente, eu já vi o pai falando pro filho de 12 anos, falar, tá vendo aqui, ó? Você vem, você coloca o produto, depois você vai e diminui. Você coloca lá 5 produtos, você vai e reduz para 3. E aí você consegue fazer com áudio. Captando o áudio do pai falando isso para um filho de 12 anos. É lamentável, né? É lamentável porque daí depois você não sabe o que esse filho vai fazer também no futuro. Sim, e aí você vai olhar para trás e fala, quem errou? Claro que foi o pai. Você não deu educação lá atrás pro seu filho. Você já ensinou seu filho a fazer isso. Ainda você quer cobrar alguma coisa de alguém no futuro, você já tá errado. Quando você vê isso, é o que você falou. Infelizmente é lamentável, mas a gente sabe o que acontece. Sim, acontece. E acho que o grande ponto é esse, né? Se você atuando isoladamente em resolver alguns problemas, você tem um impacto muito grande. Então, por isso que a gestão do furto é importante, porque às vezes você chega, identificou, é uma família. Cara, repreendeu, vai ter casos que não dá certo. Aí, paciência, se você está tendo muito mais prejuízo do que lucro, fecha o mercado. Mas, em geral, você consegue repreender e aí o negócio, né, se sustenta até aparecer outra pessoa e aí você tem que ir lá de novo. Então, é tipo cortar a unha, né? Você vai fazendo o tempo todo. Mas o importante é que assim, o negócio é saudável apesar disso, né? É um aborrecimento. Sim, eu acho que é muito um aborrecimento, acredito, né? Pessoal, vamos lá. O pessoal tá falando bastante aqui, ó.
falando que é normal, local, que tá tranquilo. Deixa eu até colocar mais algumas coisas. Boa noite, a live. Tá falando que tá dando umas travadas, mas o pessoal falando que tá normal. Só teve uma pessoa que falou, viu, Mel? Rogério Delevates, boa noite, Rogério. Rogério pedindo até seu contato. Calma, quem quiser já deixar, procura aí @LeandroVFidelis no Instagram. Aí já pode mandar um direct lá, tá. O Evandro acompanhando também. O Reinaldo da Ice by Nice também. Deixa o sorvete que faremos logística sem cu. O Reinaldo da Ice by Nice, na verdade, ele é parceiro, entendeu? Do Baratinho Mix. E agora de várias empresas. E eles fazem a entrega. Então isso ajuda muito, legal. Né? Ajuda muito os mercados. Então você que está assistindo aí, que tem mercado autônomo, pode procurar lá o pessoal da Ice by Nice, que você não vai ter problema de logística. Isso aí é fantástico, realmente. Eu sei que vocês têm um diferencial com respeito a furto. Então eu já falei bastante isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que o sistema da Unlabs pode ajudar, entendeu? Nesse combate ao furto. E se existe alguma coisa... Porque hoje se procura muito. Eu vou falar para você que nós até verificamos alguns sistemas. Tem um sistema agora até francês. Só que assim, eles não vão atacar ainda mercados em condomínio. Então a gente até foi atrás para poder verificar isso, para realmente pegar esses furtos. Eu queria saber um pouquinho mais. Ótimo. Como funciona o serviço de vocês e se tem alguma coisa também para o futuro. Falar, a gente já está desenvolvendo alguma coisa aí. Sim, ótimo. Então assim, eu sou de tecnologia. Né? E como de tecnologia, né, tem um amigo meu que fala assim, que quem tem um martelo, todo problema é prego, né? Tudo quer dar uma martelada. Então, como tecnologia, eu também tenho uma tendência a querer resolver tudo como tecnologia. Então, um jeito que eu me eduquei é olhar para as coisas como empreendedor primeiro, antes de sair resolvendo como tecnologia. E aí eu vou responder a questão do furto. A gente tem soluções de furto. E as nossas soluções elas foram desenvolvidas acompanhando alguns clientes que tinham furto e desenvolvendo ferramentas para identificar rapidamente o furto e fazer com que eles pudessem atuar rapidamente. Você estava comentando um pouco antes da gente vir, você tem um negócio legal lá que quando cancela faz um som. Exato. Então, não é por acaso, né? São pequenos detalhes que a gente foi incorporando na ferramenta para que você, quando estiver assistindo um vídeo, por exemplo, você consiga identificar. A gente mapeou os principais furtos, vamos falar assim, e eu vou falar alguns aqui. A pessoa vai no ponto de venda, ela passa o produto e passa 3 produtos, tira 2 e paga só um Trident. Ou então ela passa o produto, vai avançando, fica na frente, cancela e finge que pagou. Tem outros, a gente identificou esses comportamentos e a gente criou uma ferramenta que chama alerta de desvios. E aí essa ferramenta, ela dá um alerta para você, você consegue ver o vídeo do momento que aconteceu o evento. Então, não tem nenhuma tecnologia mirabolante, tem gente que chama de inteligência artificial, mas é um negócio muito simples. A gente mapeou, acompanhou com alguns clientes, viu que deu resultado e você seguindo ali, cara, vai resolver. Né? Então hoje a gente já tem essa solução que assim, mata 80%, 90% e não precisa matar 100%, porque lembra, é a mesma pessoa que comete normalmente os delitos. Então se você pegar 8 de 10 dela, o importante é você pegar ela e atuar nela. Aí resolve o problema. Só que o que acontece? Olhando como tecnologia, por que a gente desenvolveu isso e por que a gente não colocou, por exemplo, um sistema tipo Amazon Go que põe um monte de câmera, um monte de sensor, um monte de coisa? É que aí eu tenho que olhar o meu lado empreendedor. Né, uma frase, o molho não pode custar mais caro que o peixe, né? Ou a solução não pode custar mais caro do que o problema, né? Assim, você tem um problema que é furto. Quanto que custa o furto por mês? Ele custa 10% do mercadinho. Quanto que fatura em média um mercadinho? Com média, 12 mil, 15 mil. A gente fez o estudo lá, né? Você viu no MLab Summit, 15, 17 mil. Tá, então se o furto, e a gente tem o dado do furto lá também, que é 3%, né? 3 a 6% na média de mercado. Então se o furto, vou arredondar, custa 10 mil, 3% de 10 mil, R$300, se eu fiz a conta certa aqui. Cara, se eu fizer uma solução que custa mais que R$300 por mês, não faz sentido você pagar R$1.000 para prevenir que roubem 300 de você. Como negócio, é melhor você deixar roubar 300 do que me pagar 1.000.
você vai zerar o seu furto, mas você vai ter 700, vai gastar R$ 700 a mais, não faz sentido, né? Então hoje a gente entende que essa é a melhor solução para esse problema. Não quer dizer que a gente não está olhando para o futuro, porque o que acontece com a tecnologia é que ela vai barateando ao longo do tempo. Então hoje uma solução que mapeia toda a loja, que identifica tudo o que acontece, ela custa, por exemplo, eu estive na NAMA em Dallas, inclusive eu palestrei lá sobre furto, compartilhei as experiências que a gente teve aqui no Brasil com os Estados Unidos, com técnicas de prevenção de furto, para você ver como que a gente está avançado em algumas questões desse mercado. E eu conversei com uma empresa lá que ela desenvolve uma tecnologia, não sei se é essa empresa francesa que você falou, eu acho que não, porque eles são... mas é europeia, não lembro se é francesa. Mas é uma tecnologia que você entra na loja, põe seu cartão na catraca, pega qualquer produto, sai, né? Estilo Amazon Go. Né? Já tem uma meia dúzia de empresas que está fazendo isso bem feito. Só que para montar uma loja do tamanho que eu tenho lá no meu showroom, que vende R$ 10.000 por mês para os funcionários, vai custar $150.000. Você importar a tecnologia para cá vai sair por R$ 1,5 milhão. Cara, você vai investir R$ 1,5 milhão para faturar R$ 10.000 por mês? Não faz sentido. Para ninguém roubar? Né? Não faz sentido. Então tem que olhar do ponto de vista de empreendedor, que é quais são minhas receitas, quais são os meus custos. Eu tenho um custo aqui que é roubo. Quanto que eu tenho que investir para diminuir? Cara, é mais do que me roubam? Deixa eu roubar. Né? Entre aspas, tem as técnicas de gestão para diminuir, mas tem que olhar, é receita menos despesa que dá lucro, simples assim, né? E aí a tecnologia ficando mais barata, tipo, o dia que isso aí custar mais barato e a mensalidade era $1.000. O dia que isso aí custar mais barato e tiver uma mensalidade mais acessível, ou que a gente também tem alguns projetos internos de pesquisa e desenvolvimento, a gente encontrar uma maneira híbrida, que foi o que a gente fez, por exemplo. O totem de pagamento, eu estava comentando com você um pouquinho antes da gente entrar nesse mercado, o totem mais barato que tinha era 4, 5 mil reais. A gente teve uma sacada, que na verdade não foi nenhuma sacada, deixa eu dar o crédito aqui, foi um cliente, o Murilo, na época a empresa dele chamava Natural Box e hoje é a franquia Honest Market. Ele chegou pra gente e falou assim, cara, você não consegue instalar esse sistema na maquininha? Eu falei, pô, lógico. Né? E aí a gente transformou um totem de R$ 5.000 num totem de R$ 1.300 na época, né? A gente comercializava por R$ 1.300. E aí isso viabilizou muito o negócio, né? Então assim, olha a tecnologia, numa análise ela diminuiu quase 5 vezes o custo para o cliente final. Então pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, a tecnologia aperfeiçoe mais a ponto de custar menos que R$ 300, por exemplo, e aí fazer sentido implementar nos mercadinhos. Eu vejo grandes mercados, eu acompanho muito, entendeu, baratinho, e eu sei que tem mercados deles que vendem mais de R$ 200 mil. Então, até um custo um pouco mais acima do que isso seria viável para realmente reduzir isso. Eu vou falar até do meu condomínio. Teve uma época, é uma loja própria, grande até, e teve uma época que eles colocaram que o condomínio ia arcar com o furto. Isso aí no contrato eu já discuti muito. Eu sou advogado lá também, discuti muito, falei, não vai arcar com furto. Não, mas tem que arcar porque tem um furto muito grande, daí acabei deixando no contrato que tá bom, você me entrega um boletim de ocorrência, porque eu tenho realmente um dano ao condomínio. E aí, claro, vou pagar a parte do que seria do lucro. Tá bom. Apareceu lá o primeiro, segundo, terceiro mês, eles mandaram 5, 6 mil reais de furto. Falei, quê? Não, vai ter que descontar. Falei, não vai. Vocês vão ter que apresentar tudo isso. E aí teve essa ideia de até, não, mas então a gente não quer. Não, vocês vão cobrar. Por quê? Eu preciso que vocês cobrem para realmente acabar com isso dentro do meu condomínio. Eu sei que o próprio Baratinho fala bastante e agora já está modificando tudo para realmente começar a fazer boletim de ocorrência, começar a ingressar com as ações para acessar isso no condomínio. Porque é o que você falou, às vezes é uma família. Às vezes é uma família que está ali, infelizmente o pai está ensinando a filha, o filho tem que acessar. A gente fala, vamos tentar acessar. A parte de negócio, é o que você colocou. Às vezes, eu falei desse condomínio que tinha 5 mil de prejuízo, só que também vendia 200, uma margem de 40%. Então... E esse é o ponto, né? Assim, qual que seria a alternativa? Não, deixa eu colocar um funcionário para ninguém nunca mais roubar.
Tá, mas você tem uma loja que funciona 24 horas e seu custo é R$6.000 por mês. Quanto que custa um funcionário? Eu trabalhei com portaria remota, né? Também dentro do contexto de condomínio. Bom, um turno de alguém ganhando R$2.000 vai custar para você quase R$14.000 por mês. Porque você vai ter que contratar 4 pessoas, enfim, vai fazendo... Tem que ser um mercado grande, né? Tem que ser um mercado de condomínio mais grande. Mas só para fazer uma analogia, que assim, às vezes o custo da prevenção do furto, para você colocar alguém e garantir que não vai ter furto nenhum, e nem assim você consegue garantir, vai sair muito mais caro do que roubar R$6.000. A gente não quer que roube, não faz sentido, tem que atuar, tem um dinheiro a ser recuperado aí, mas é como business, né? Pô, você tem O próprio Evandro... falando isso, um abraço, Evandro, tá assistindo aqui, ele falou, tá até bravo aqui falando dos problemas que acontecem. Ele fala que dentro de um mercado de rua fica realmente em torno de 2 a 4%, que a briga realmente é para reduzir aí para estar uns 2%, e dentro de condomínios está falando de até 6%. A média, né? É de 3 a 6, né? Franquias têm um furto um pouco menor, operações próprias um pouco maior, e tem a ver com a gestão, né? Porque o furto você consegue diminuir no relacionamento com o condomínio. Então, o franqueado, ele tem um condomínio para cuidar, 2, depende do modelo, né? E aí ele consegue fazer agir mais rápido, assim, ele tem só aquilo lá para fazer. Trata com mais carinho o negócio dele, não que mas não tem trate, mas exatamente. Você tem aquilo ali, a pessoa olhando o tempo todo, falando, nossa, olha o que tá acontecendo. Age mais rápido, né? Quando tem uma operação própria, tem operações próprias, por exemplo, que tem furto muito baixo, porque conseguiram desenvolver um know-how, uma central de monitoramento para atuar muito rápido. Mas a média de mercado é essa aí. Só que tem uma característica interessante nesse furto. Porque quando a gente vai para o varejo normal, é a mesma faixa, tipo 2, 3, 4, 5%, só que você não recupera. No condomínio tem esse furto, mas você consegue recuperar muitas vezes. 80%, 70% do que foi roubado, você consegue entrar em contato com a família e falar, cara, vem cá, você roubou. Opa, beleza, paga, dá trabalho e tal, mas... muitas vezes você consegue recuperar. E aí o custo efetivo do furto cai, às vezes para menos de 1%. Isso seria importante. Eu tava falando, claro, a gente vai falar bastante de mercado, vou falar do Baratinho. O Baratinho, ele tem uma equipe de monitoramento, fica 24 horas. Isso ajudou muito a reduzir. Antes não tinha, era o pessoal lá olhando, né? As câmeras depois... Mas não, hoje você tem 24 horas, ajuda muito. É uma portaria. Sim, não deixa de ser uma portaria sim. Que está ali podendo auxiliar bastante. Ó, tem umas perguntas aqui. Uma falando se tem algum padrão de furto. Você sabe de algum padrão? Não, tem padrão sim, assim, porque o que acontece? Quando a pessoa está no condomínio, ela tem receio de ser pega furtando. Então, em geral, ela finge que está pagando. Então, existe um padrão e existe um padrão no tempo. Primeiro, assim, vou contar a história. As histórias mudam, né? Mas vou contar uma história. João foi lá, pegou um produto, tentou pagar, deu problema, não conseguiu pagar, foi para casa, falou, depois eu pago. Aí ele, opa, ninguém me cobrou. Ô José, cara, você acredita que ninguém presta atenção lá no mercadinho? Aí o José vai... falar, deixa eu testar. Ele vai pegar um produto, ele vai tentar passar no sistema de pagamento, vai ficar na frente da câmera e vai cancelar e vai embora. E aí ele vai fazer uma vez, e aí ele vai fazer 2 vezes, e aí ele vai fazer 3 vezes. Ninguém entrou em contato com ele, daqui a pouco ele está só entrando, pegando o produto e saindo. Então assim, existe esse padrão. 80 a 90% dos furtos do mercadinho segue essa história que eu falei. Ela pode começar já com a má fé, ela pode começar com um problema no sistema de pagamento, ela pode começar com um problema de saldo no cartão, não interessa. Mas às vezes é uma tentativa frustrada que gerou uma narrativa dentro do condomínio e essa narrativa foi evoluindo até chegar na pessoa mal intencionada que vai simular e depois da simulação aí vira totalmente, enfim, sem pudor, né? Vai lá, simplesmente pega e vai embora. Aí falar, claro, do seu sistema da Enlabs, porque é fantástico. O fato ao finalizar a compra, pagando, faz um barulho ali como se fosse de moeda, né? Caindo alguma coisa. E quando você cancela, então você que tem no seu condomínio aí, se não tem ainda, você síndico, saiba que é um sistema realmente diferenciado.
Eu tô falando porque o Baratinho também já verificou isso, tem o intuito também de colocar, porque é um sistema diferenciado. Porque a hora que você faz o cancelamento, você escuta aquele barulho que algo deu errado, faz um negócio diferente lá, né? Sim, sim. Isso é que você falou, uma tecnologia talvez não tão complicada. Não, mas isso tem inibe, né? importância. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá simulando, a hora que ela aperta faz aquele barulhão lá. Aí ele, opa, peraí, não, me pegaram, né? Então, a gente entendeu que a gente criar os mecanismos para tentar inibir ou depois que a pessoa cometeu, eu conseguir identificar rapidamente para chegar rapidamente nela, isso é o que faz diferença. Por trás de tudo isso tá uma coisa simples, que é controle da narrativa, a narrativa das pessoas sobre a gestão de furto do seu mercadinho. É isso. Se você dominar a narrativa, se as pessoas entenderem que tem alguém atuando que ela vai ser pega, ela não vai roubar. Bem interessante. Eu gostei, claro, queria saber bastante disso. Você até falou da parte dos avisos. Esses avisos vai também para o franqueado? Sim, na verdade tem uma área dentro do sistema que quem opera o sistema, ele é um módulo à parte, é pago à parte, enfim, mas tem franquias que já compraram o módulo, cada um tem um detalhe técnico aí, mas é um módulo do sistema que você já vê ali as notificações. E aí aconteceu alguma coisa, você já vê a notificação e você consegue, se você tiver plugado na câmera, ver o vídeo do momento que aconteceu. Então, ele tem o intuito de te mostrar rapidamente para você fazer uma auditoria. Você tem uma equipe de monitoramento. Ela deve olhar 24 horas o vídeo. Sim. É ineficiente, porque não tem nada acontecendo, ela vai ficar lá olhando e não sabe o que fazer. O que a gente faz é ajudar ela a olhar para o momento que ela tem que olhar. Então, aconteceu alguma coisa, olha rapidamente para cá e vê se aconteceu alguma coisa. Os nossos clientes que estão usando, o feedback é positivo. Não tem... controlam e a chave é controlar. Entra outro desafio, que é acessar o síndico, acessar a pessoa, mas pelo menos identificar e falar, não, aqui de fato ela constou devolver o produto, ou ela levou o produto e deu erro, enfim, você consegue chegar mais pra frente eu vou querer ver isso daí realmente em loco, já vou até falar com o pessoal lá, quero ver em loco para ver a funcionalidade, porque é perfeito, você já ter isso o tempo todo. Eu até falei para você desse sistema, né, francês, eu até conversei com 2 amigos, realmente que desenvolvem softwares, algumas coisas, eu falei, isso é tão difícil? Ele falou assim, não é tão fácil. Não é tão fácil, porque até a empresa, ela cobra por câmera, essa que eu falei para você. Sim. Ela cobra por câmera, fala qual o tamanho, eles querem atingir supermercados. Mercados em condomínio não é ainda o foco, mas a gente tem tanto isso, provavelmente que você falou, carro elétrico era 400, 500 mil reais, hoje você compra o carro elétrico a 120. Sim. Tudo realmente vai baratear, provavelmente essas tecnologias vão cair o valor, espero que chegue rápido para os mercados. Tem bastante gente falando aqui, mas eu vou falar rapidinho, né, dos patrocinadores, senão o pessoal me mata depois. Baratinho Mix, tem que falar, a gente tá falando o tempo todo Baratinho Mix, mas é realmente aqui da região. O mercado que vem expandindo cada vez mais, mercado próprio. Então, quem quiser, fala com o Evandro, fala com o Rômulo. Já pediram aqui, viu, Rômulo? Já pediram, o Evandro já colocou já aqui seu número. Pra realmente pro Rômulo estar participando ali, conversando com o pessoal. Então, Fênix System, pessoal, hoje tá tendo lá um evento da Fênix. Eu vou pra lá ainda depois no final, pra dar um abraço lá. Então, Fênix System bem legal, trazendo isso pra Mauá. Distribuidora Tagarelas, Vidal, ADAF, Serviços Inteligentes, Ice by Nice, Reinaldo tá aqui, ó. Se você que tá assistindo aí, que tem mercado em condomínio, fala com ele. Fala com ele que esse sorvete é fantástico. Elevatos, Rogério também tá assistindo a gente aqui. Elevadores. E quero dar também um presente pra você. Eu ganhei um copo lá também quando eu fui no evento. Esse é um presente seu. Obrigado. Do Baratinho também e do nosso aqui Condomínio Net. Deixa eu abrir aqui e mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Show de bola. Bem bacana. Pessoal, isso aqui depois até o pessoal vai ficar salvo, entendeu? Fica salva a live, depois vai ter os cortes, então você vai acompanhar todo dia ali, pode ficar tranquilo. Vou voltar agora para você, Leandro, eu quero saber um pouquinho mais. Toda vez, eu acho bem interessante, a gente sempre conta uma história. Então, para você ter uma história de vida, realmente, eu busco uma história de vida, você busca uma história de vida. E eu queria saber um pouco isso de você. Primeiro, eu vou falar uma coisa. Gostei demais de você tocando violão. Gostou? Entendeu? Gostei. Ainda falei, foi diferente. Foi diferente. Um grande evento lá, o Summit foi um grande evento, participamos lá. Foi bacana demais, até a palestra do Caíto, achei bacana. Você contar uma história.
Isso foi fantástico. Eu queria saber um pouco de você nessa parte. Se você pensa realmente num legado e ter algo dessa forma. Não, excelente. Cara, assim, eu acho que quando a gente para refletir muito sobre a vida, né? E aí você pegou o contexto inteiro ali da história e tudo mais, a gente começa a pensar sobre o que vale a pena, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está fazendo tudo isso, né? E é muito sobre aproveitar a jornada, né? Então, esse é um elemento importante para mim, assim, é degustar os momentos de vida. Degustar, pô, a gente tá aqui, puta papo gostoso, vai conversando, deu uma olhada rápida, pô, já foi 40 minutos, nem percebi. Então, daqui a pouco a voz da consciência fala, Mel. Então, essa é uma coisa importante e que até ajudou eu, por exemplo, a decidir entrar nesse negócio. Porque quando eu comecei a empreender, eu falei assim, cara, eu tinha 13 projetos ali para escolher, se eu ia fazer telemedicina, tinha um monte de coisa. Eu falei assim, cara, o que se der errado, eu vou ter me divertido trabalhando no projeto, né? E foi aí que eu escolhi tecnologia e vending machine, enfim, essa é uma parte da história. E a outra, cara, assim, a gente pode a qualquer momento morrer, né? E aí eu contei aí, eu tive leucemia e isso trouxe muito cedo para mim uma consciência de que a nossa vida ela pode acabar a qualquer momento por qualquer coisa. E aí, né? Assim, por que a gente está fazendo tudo isso? E eu comecei a ter um desejo de ser imortal. Mas não ser imortal no sentido de imortal de carne e osso, mas imortal de, cara, se eu não tiver mais aqui, eu quero ter impactado a vida das pessoas. E deixa eu contar uma coisa muito curiosa. Eu vim com um Uber que veio de Campinas pra cá, né? 2 horas de viagem. Falei, cara, vou voltar tarde, acordei muito cedo, deixa eu ir com o Uber e voltar. E eu lembrei que tinha um cara na minha agenda que eu peguei há 2 anos atrás. O primeiro que eu chamei não veio, eu fui e chamei ele. E aí a gente chegou um pouco mais cedo, paramos pra tomar um café, começamos a conversar. E ele falou assim, cara, eu nunca esqueci da sua viagem, porque teve uma dica que você me deu que melhorou minha qualidade de vida, que foi instalar o sem parar. Aí eu falei assim, mas peraí, eu não lembrei que eu falei isso, né? E ele falou, cara, você fez uma conta pra mim, e eu fico, né, fazendo isso toda hora. Você fez uma conta pra mim que cada vez que eu vinha pra São Paulo, eu ia gastar meia hora menos na ida e meia hora menos na volta só pra fila de pedágio. E de fato, eu gasto menos combustível e menos tempo e tô chegando mais cedo em casa com a minha família. Consigo fazer mais corridas. Consigo fazer mais corridas, fazer mais coisa. Então, isso pra mim é ser imortal, né? Que mesmo que eu não estiver aqui, eu tava com o cara naquele fragmento de intencionalidade, de pensamento, de mudança de vida. E aí eu falei do Uber, mas e meus funcionários? E as pessoas que estão assistindo a gente aqui vão tomar decisões de maneira consciente, diferente no negócio delas. E as pessoas que estavam no Summit saíram provocadas de falar assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Teve amigos que vieram lá e falaram assim, cara, eu vi sua palestra e eu tô com filha pequena e eu não tô passando tempo com ela e, cara, só vejo domingo de manhã, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. É melhor descobrir isso agora, né? Não quando a filha tem 18 anos e, né, tá longe de casa. A gente tá nesse bate-papo, agora eu vou falar também um pouquinho. Eu tenho 2 meninas, então eu trabalho bastante. Eu vou falar pra você que é o dia todo e às vezes até meia-noite eu tô trabalhando. As minhas filhas chegam a falar, nossa, pai, você tá trabalhando demais. Eu nunca pensei em fazer conteúdo pra internet. Nunca fui essa pessoa. Comecei a fazer agora, me sinto muito bem. Mais ou menos o que você tá colocando, então ligado? Só que eu realmente trabalho bastante. Só que agora eu tô tirando alguns dias realmente falar, ó, semana passada eu comecei a falar, agora vai quarta da diversão, que eu vou pegar vocês na escola e vou sair pra passear. Às vezes minha filha fala assim, isso com muita frequência, ela deita e fala, pai, deita um pouquinho aqui comigo. Tem hora que você fala, pô, não quero. Cara, eu vou lá e deito. Eu falo, eu vou ficar aqui, nem que for 5 minutos, porque vai passar. Isso vai passar. Então, quando você toma uma chacoalhada da vida, acho que foi o que aconteceu com você, eu não cheguei a passar por isso. Tomei das minhas filhas. Já tomei das minhas filhas. Então, isso é muito gratificante. E é o que você está falando. Realmente não adianta nada você fazer tudo isso e depois você fala, que legal, trabalho bastante, eu consigo ter uma vida financeira legal, uma vida financeira para as minhas filhas. Mas não é isso que elas querem. Às vezes elas só vão querer realmente você perto ali, né? Pra realmente ter alguma coisa, né?
Eu coloquei isso aí, eu falo pra minha esposa mesmo. Poxa, você acha que. Ah, todo dia você vai lá e deita? Todo dia eu vou lá e deito. Todo dia. Vou lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Pai, deita comigo. Deito. Claro que eu deito. Nem for pra eu ficar ali no celular fazendo alguma coisa, abraçando ela e depois eu volto pra minha vida. Porque realmente, trabalho bastante. A gente às vezes fala, vou trabalhar pra dar uma vida boa pra nossa família. Só que a gente tem que pensar, às vezes, que ela quer a gente próximo, né? Sim, Isso sim. é. Ela não vai reclamar que você ganhou R$ 1.000 a menos, R$ 10.000 a menos, R$ 100.000 a menos, né? Mas esses momentos que você põe ela para dormir, que você tá junto, fazem muita diferença, né? Então esse evento aconteceu muito cedo comigo, eu tinha 20 anos, mas cara, de verdade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o que eu vivi depois disso, eu acho que talvez se eu vivesse 100 anos, talvez eu não teria vivido se eu não tivesse tido essa provocação, né? Então é isso, né? Acho que sobre deixar legado, não só deixar legado, mas também viver o momento, gozar do momento, né? Aproveitar o momento que a gente está tendo com as nossas filhas, tal, vai passar. A gente conversando aqui vai passar, infelizmente. Pô, a gente tem que curtir e deixar essa mensagem gravada, né? E aí eu falei a música que eu fiz pra elas, que assim, cara, não interessa, eu posso não estar aqui, mas se um dia elas sentirem saudades de mim, elas vão poder viver minha presença escutando a música que eu gravei pra elas. E aí, né? Qual é o preço disso? Não, é fantástico. Eu acho que é fantástico. Ali na hora mesmo, na hora que eu vi o violão, eu falei, vai tocar violão? Aí, né, eu falei, vai tocar violão. Pô, que legal. Daí você explicou tudo, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Porque às vezes você fala, poxa, não, vou subir num palco, pegar o violão pra todas as pessoas. É diferente. É diferente quando você vai tocar num barzinho, alguma coisa assim, e você tá ali as pessoas levando uma história. Aí quando você leva uma história foi bem diferente. Parabéns. O pessoal tá até falando aqui, ó. Certeza que vocês pagam. Tá até colocando aqui. Mas pagar. Não entendi nada do Uber aqui, viu, Bruno? Aqui, ó. Pagar ganhando milhas. Vai. Ó, o Evandro falou: história de vida para refletir. Sucesso, Leandro. Deus abençoe. Bem, bem bacana. Eu quero saber um pouco mais. A gente tá falando bastante de você. E eu sei que você tem um projeto dentro da empresa. E eu queria que você falasse um pouquinho mais. A chama Cultura na Veia, é isso? Isso. Então, eu sei que você fala bastante de cultura nos seus vídeos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Quando eu comecei a empreender, eu sempre tive essa característica de planejar muito bem as coisas. Então, a minha intenção era ter um negócio que eu tivesse que investir muito tempo para construir ele, mas que em algum momento ele me proporcionasse tempo livre. Que é o que acontece hoje, por exemplo. Se hoje eu consigo estar aqui, se hoje eu consigo todo dia ou todo dia, estou falando muito, né? Mas bons dias colocar minhas filhas para dormir, acordar com elas, né? Preparar o café da manhã delas e tudo mais, é porque eu consegui construir um negócio que anda sozinho, né? E aí eu tenho até uma provocação para quem está assistindo a gente e que empreende, que me ajudou a ter, né, a construir essas coisas, né? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, e intensificar mais, por mais energia, daqui a 5 anos você está mais preso no seu negócio ou você está com mais tempo livre? Às vezes a gente está fazendo coisas que está deixando a gente só mais preso, a gente está só se enfiando mais. A gente não está criando uma estrutura que vai absorver o que a gente criou para que a gente consiga sair, pensar no estratégico e o nosso negócio andar sozinho. Você esteve no Summit, eu vou usar bastante o Summit aqui, vocês estiveram no Summit. Cara, eu não fiz nada no Summit, mas eu estava em cada detalhe. E o nome disso é cultura. A ferramenta de gestão que eu usei na minha empresa foi criar uma cultura para que as pessoas entendessem como eu agiria em determinados momentos, para que elas tomassem decisões muito parecidas com o que eu tomaria. É lógico que erros acontecem e desvios acontecem, faz parte do processo, afinal são elas, não são eu, não sou eu, né? E mesmo eu cometeria erros, se não outros erros. Muitas coisas eles fazem melhor do que eu. Mas quando a gente cria um alinhamento cultural, o que eu estou querendo dizer? Ao invés de você ficar, por exemplo, cuidando dos seus funcionários, não compre papel higiênico, puta, isso aqui está muito caro, isso aqui está muito barato. E se ele, na hora de avaliar uma compra, por exemplo, pensasse com a sua cabeça e ele decidisse se pode comprar ou não determinada coisa?
Isso é cultura. Você criar mecanismos para que os seus funcionários pensem como você. Quando você cria isso, você tem um alinhamento cultural, ou seja, as pessoas estão pensando como você consegue dar mais autonomia para as pessoas. Mais autonomia para as pessoas, mais tempo livre para você. Para implementar isso, a gente criou um projeto que chama Cultura na Veia, que tem uma série de ações, né? Dentro da empresa, desde feedback para os colaboradores, feedback constante. A gente desenhou quais são os valores da empresa, profissionalismo, espírito de equipe, como a gente quer que ele trate os clientes. Quando acontece algum desvio, a gente vem dar feedback. Quando o cliente dá um feedback, a gente vê que está desalinhado, vai dar um feedback. Quando a gente vê uma correção de rota, enfim. E por meio dessa ferramenta de cultura, de gestão, desculpa, que é a cultura, com esse projeto Cultura na Veia, é que eu consegui ter tempo livre, né? Para construir outras coisas e para assim, hoje eu tenho um papel na empresa, né? Tenho alguns papéis mais estratégicos, obviamente, mas o meu papel mais operacional é ser um embaixador da cultura da empresa, digamos assim, é ser o espelho para que os colaboradores se inspirem em querer realizar coisas como eu realizo, né? Ser o líder que lidera pelo exemplo, seja no tratamento com o cliente, seja na gestão de algum projeto, seja na atitude para fazer alguma coisa, né? Então, é isso que é o projeto Cultura na Veia. Que interessante. Eu entendo, eu vou até colocar isso elevando para dentro do meu escritório. Eu sempre deixo bem claro que lá, quando um condomínio me contrata, ele não contrata o Dr. Peterson, ele contrata um escritório todo. Então eu tenho uma equipe. Eu gosto de valorizar muito minha equipe. Qualquer ganho, qualquer coisa que chega até mim e fala, ó, foi minha equipe, foi a doutora tal, foi o doutor tal, foi o doutor tal, porque é uma equipe. Isso acho que é a melhor valoração que você pode dar realmente dentro do seu trabalho ali, entendeu? Da sua empresa. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, ganhou um processo aqui de milhões, ó, doutor. Não foi o Dr. Peterson. Às vezes foi um dos doutores que foi lá, a tese não foi minha, a tese foi do seu advogado. Então eu sempre deixo bem claro isso. Quando você está contratando o meu escritório, agora voltando para o escritório de advocacia, você contrata uma equipe, você contrata todo o jurídico, não só uma pessoa. Claro, eu sei que às vezes as pessoas vêm falar, não, estou vindo por você, tá? Mas eu tenho uma equipe toda. Acho que é levar um pouco disso para as pessoas, sim, né? Sim. Eu tento muito isso dentro do escritório também, para quando você... É até o que você colocou. Eu consigo trabalhar, às vezes, um pouco menos. E sei que aquilo vai estar funcionando se eu não estiver ali. É o mais importante. Para a gente tentar, eu falo, trabalho bastante. Imagino que você também trabalha bastante. Só que a gente sabe que hoje em dia, o escritório consegue trabalhar sozinho, sem eu estar lá. Claro que muitas decisões vão vir até mim, e tem que ser, mas... Eu sei que eu posso sair dali, eu posso viajar com a minha família, eu posso ir pescar esse mês que vem, não. Daqui 10 dias, entendeu? Vou estar pescando, consigo fazer isso. Sair, entendeu? Para uma viagem, poder descansar e sei que o escritório vai estar trabalhando. Sei que todos os meus clientes vão ser atendidos. Acho que isso é a melhor coisa. Talvez esse é o sucesso que eu sempre busquei. Então, estou conseguindo chegar lá, Leandro. Legal, legal. E é desafiador, assim, né? A gente passou uns bons bocados até conseguir fazer, né? Mas hoje eu acho que eu não trabalho tanto assim, não, viu? Eu ainda trabalho. Hoje eu sempre falo, meus amigos falam assim, mas você fala que vai tirar o pé. Quando você vai tirar o pé? Eu falo, uma hora eu tiro. Uma hora eu dou uma cegada. Tem uma frase muito famosa que é aquilo, você pediu tanta chuva, agora não quer a lama. Eu falo, não. Vamos pra lama, não tem problema nenhum. Mas eu me divirto bastante, cara, assim, eu gosto muito de ir na empresa, né? Eu falo que eu não trabalho, assim, eu tô muito presente, mas ao mesmo tempo é um presente que não é operacional. Então não tem nada que dependa de mim para, assim, um cliente ser atendido, resolver um problema, não. Mas eu olho os detalhes, né? Aquele negócio, mas eu sou o cara chato agora que, mas tem essas caixas aqui, por que devolveu essas caixas? O que aconteceu, né? Não é operacional, mas é legal. Acho que eu não sei se é funcionário de lá, mas fala, ambiente de trabalho é leve, equipes unidas, amo o que eu faço e alegria em chegar ao trabalho. Caso eu não sei se é de lá, tem mais algumas coisas aqui. Mas antes, ó, minha voz da consciência já tá falando que tá chegando no fim, né, Mel? Eu falei que é rápido. Infelizmente é rápido. A gente sempre fala disso, que é rápido, a gente sempre quer trazer a pessoa de novo. Mas antes disso, eu cometi alguns erros quando eu iniciei. Eu sei que você fala assim, poxa, faz 20 anos que eu tenho escritório. Então você mudaria alguma coisa? A gente está falando aqui de você algo de 4, 5 anos, né? Nesse modelo de negócio. Você mudaria alguma coisa? Você já parou para pensar nisso? Faria alguma coisa diferente? Falou, não, faria tudo igual. Cara, eu acho que duas coisas eu faria mais rápido,
né? Se eu voltasse no tempo com o conhecimento que eu tenho hoje, mas voltasse lá para 2017. Duas coisas eu faria bem mais rápido. A primeira é essa implementação da cultura. Cara, é o seguinte, a sua empresa tem uma cultura, você queira ou não. Então, ou você escolhe puxar a rédea dela e comandar o que você quer, o jeito que você quer que as pessoas se comportem, ou elas vão se comportar do jeito que elas quiserem, e aí a sua empresa vai assim, não, aqui é um ambiente bagunçado. Cara, mas eu não sou bagunçado, eu não quero que você, não interessa. As pessoas já ocuparam aquele espaço, você não delimitou que você não quer que seja daquele jeito e vai ser. Então a sua empresa tem uma cultura. Se você não tem isso anunciado, ela tem. Aí você tem que identificar o que tem, identificar o que você quer e colocar para um determinado lugar. E quando a gente fez isso, uma coisa que a gente escreveu foi que a gente queria que as pessoas... Assim, a gente passou um momento muito tenso na empresa, que foi logo depois ali do Covid e tal, a gente cresceu muito rápido, mas sem essa organização... Já tinha uns esboços culturais e tal, mas não tinha uma organização muito clara para as pessoas. E aí eu conversei com o meu sócio e falei assim, cara, pessoa com burnout, caos, todo mundo reclamando, cliente reclamando, assim, guerra, né? Cenário de guerra. O comercial vendia, o suporte não entregava, a produção não entregava, não fazia pedido porque compras não resolveu, enfim, né? Guerra. Talvez você esteja vivendo isso aí agora aí. E aí eu conversei com o meu sócio e falei, cara, pô, talvez a gente ganhe dinheiro, vai crescer, mas essa empresa que a gente quer criar, uma empresa que as pessoas estão vindo aqui com medo, né, querem arrumar outro emprego, a gente vai ter que pagar salário. 3 meses, a única coisa que prende é o salário, né? E a gente enunciou uma questão que era assim, a gente quer que as pessoas que estejam alinhadas à nossa cultura queiram ficar aqui na empresa, não queiram sair, e quem está de fora queira entrar, para atrair novos talentos. Esse enunciado fez com que a gente tomasse várias ações de organização de cultura interna, de ambiente de trabalho, com responsabilidade, que guiaram a gente até aqui, de uma maneira... É uma empresa eficiente, enxuta, que dá resultado e que tem um ambiente amistoso. Poderia dar mais resultado? Talvez poderia, mas eu não quero sacrificar o ambiente para isso. Então essa é uma coisa que eu faria mais rápido. E a outra coisa que eu faria mais rápido é foco. Quando a gente decidiu focar em Honest Marketing, assim, esqueceu as outras coisas, cara, a gente cresceu muito rápido, a gente especializou nosso produto, a gente entendeu que era nosso cliente e a gente se posicionou e cresceu. O problema de você conseguir fazer muitas coisas é que tudo parece uma boa oportunidade. E falar não para essas coisas é muito difícil. Então, quando eu decidi que, por exemplo, o primeiro produto da empresa, que era o RP, a gente não ia mais investir, foi muito desafiador fazer isso. Mas os produtos de vending machine que a gente tinha, a gente não ia mais evoluir, foi muito desafiador, a gente não ia mais vender. Só que a hora que a gente fez isso, a gente conseguiu especializar toda a empresa para capturar a crista da onda que estava vindo de Honest Marketing, de mercado em condomínio. Então, o foco e a gestão por cultura, né, orientada nesse projeto maior aí do Cultura na Veia, cara, não tenho dúvida que foram os dois grandes catalisadores do processo e eu faria isso mais rápido. Começando um novo negócio, eu começaria por essas bases. Foco e estruturação da cultura. Porque isso te ajuda, por exemplo, a contratar. Às vezes você vai ver assim, cara, deixa eu fazer uma avaliação aqui na minha empresa. Eu quero pessoas que tenham comprometimento. Aí você tem 100 funcionários, você fala assim, que tem iniciativa. Pô, 80 não tem iniciativa? Cara, tem alguma coisa errada, né? Você errou na contratação. Só que se você errou na contratação e não corrigir rápido, a cultura da sua empresa começa a ser uma empresa mais burocrática, sem iniciativa, enfim, qualquer coisa que esteja fora do seu controle. Quando você enuncia isso, deixa claro o que você espera das pessoas, até a demissão é mais simples. Aqui a gente preza por pessoas que são mais práticas, que fazem as coisas, feito é melhor que perfeito. Você é uma pessoa mais detalhista, então assim, você tem seu valor. Só que, cara, aqui não é seu lugar. Você percebeu? Eu estou tentando te orientar por esse caminho, você está recebendo feedback, você está sofrendo com isso. Cara, procura uma empresa que está alinhada com você, você é um cara bom, mas aqui não encaixa. Então as conversas ficam mais leves, né? Porque você dilui todas essas conversas em vários momentos. Você deixa claro quais são as suas expectativas em relação
as pessoas que estão trabalhando com você. Então essas duas coisas... Dá pra gente falar só de empreendedorismo. Eu acho que foco é principal. Foco é principal. Tudo na vida, a hora que você tem foco e, na verdade, fazer escolha, né? Ó, minha escolha é essa. Então, eu vou dar foco realmente nisso pra minha vida. Eu vou me especializar realmente nesse tipo de ferramenta ou nessa área. Acho que isso muda pra todo mundo. E uma coisa importante, você falou, o não é libertador. Muitas vezes, eu trabalho muito com síndico. Então, eu falo pro síndico, às vezes você tem que virar pra um condomínio e também falar, ó, pra mim deu. Aqui eu não consigo fazer mais meu trabalho. O síndico às vezes não consegue. Ele não consegue falar aquilo ali. Até eu falo que para mim isso também no começo acontecia. Poxa, eu tenho um condomínio, eu vou deixar aquele condomínio? Não, é na minha carteira. Mas o não é libertador e te faz trabalhar melhor realmente dando foco nos outros. Você precisa demitir alguns clientes algumas vezes, né? É difícil fazer isso, é difícil. Sei. Mas é importante. Pessoal, quero agradecer demais, entendeu? A presença de vocês terem assistido até agora. Infelizmente estamos chegando ao fim, viu? E sim, a pessoa mais importante aqui da mesa, você, Leandro. Muito obrigado por ter comparecido. Acho que foi realmente um bate-papo descontraído. Não, nem. Deu pra gente conversar bastante. Mais de uma hora aqui, nem pareceu. Quero que você dê boa noite aos nossos seguidores. Vai ficar gravado. Já coloca também o seu Instagram pro pessoal poder te seguir lá e até depois poder entrar em contato, né? Conversar. Já teve gente que pediu aqui, ó. Já conversa com você lá. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quem tiver interesse aí nas soluções aí de pagamento para Honest Market, procura AM Labs, amlabs.ventures no Instagram. Ou pode pegar meu Instagram também, @leandrovfidelis. Enfim, manda um direct aí pra gente que a gente conecta aí vocês. Você responde lá. Sim. Pode mandar para mim que eu respondo ou no da MLabs direto. E que se quiser acompanhar insights de empreendedorismo, de cultura, pode também me seguir no Instagram aí que eu sempre compartilho dentro da ideia de deixar legado. Bem legal isso que você vem fazendo. Então tá bom, pessoal, muito obrigado vocês por terem assistido. Terça-feira que vem, às 8 horas, estamos aqui de novo com o Dr. Danilo. O Dr. Danilo faz falta aqui, ele não fica olhando as perguntas, tem que ficar olhando o celular toda hora aqui, faz bastante falta. Muito obrigado mesmo, Voz da Consciência Mel, obrigado. Senhor Rômulo, muito obrigado por estar aqui. Vou agradecer também que está por aqui. Até terça-feira que vem, um abraço.